Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ali coming to you from Salvador, Bahia, and today, after listening to this episode, you'll have some good vocabulary to talk about betting, or jogos de azar, in Portuguese, because in Portuguese it's like bad luck games or luck games. The word azar also means like chance games or like luck, sorte in Portuguese. But it's the kind of bad luck. And if you play poker or any card games, you'll have some good vocabulary here, but also vocabulary that is associated with that kind of situation, like when you bet and related stuff. And I bet you don't know yet, but we also have different podcasts for you. We have our Beginner Brazilian Portuguese podcast or Beginner Brazilian Pod. We also have the Brazilian Chat with Ellie, like it's a more advanced podcast. And we also have the Palavra do Dia, Word of the Day. If you don't know where to find those podcasts, go to portuguesewitheli.com/podcasts. And there is an S at the end, so www.portuguesewitheli.com/podcasts. And there you'll find the link to all the podcasts and websites that we have so that you can improve your Portuguese even faster. Agora vamos embora começar com o nosso episódio de número 235. Quem aposta? De vez em quando, o pessoal aparece com umas modas que vou te contar, viu? Recentemente me disseram que eu tinha ludomania. Ludomania? Aí me explicaram. É vício em jogo. Viciado? Eu? Toda sexta-feira, depois do expediente, a gente juntava a turma toda para tomar umas e jogar uma partidinha de jogos de baralho. Tinha aposta, mas não era nada de fazer cair o queixo. No máximo, todo mundo contribuía com uns trocados para o bolo e ninguém era obrigado a apostar. Como era um pouquinho competitivo, eu sempre apostava. Quando ganhava, era uma alegria só. E eu ganhava muito porque sabia blefar e fazer cara de paisagem. Com frequência, conseguia virar o jogo. Ganhei tanta confiança no meu jogo que podia cantar vitória antes do tempo e não me preocupar. Aí o pessoal foi saindo da nossa mesa porque diziam: Ah, o Arnaldo não sabe jogar. Quem não sabia jogar eram eles. Eles temiam jogar comigo porque sabiam que eu era profissa, tá ligado? Até que chegou uma nova funcionária na nossa mesa, a Carla. Carla tinha começado com as cartelas de bingo e jogo do bicho, mas virou mestra em pôquer. Fiquei encafifado. Como era possível uma mulher ser tão boa jogadora? Eu a desafiei para uma partida de buraco e ela disse que não jogava jogo de criança. Que tal um amistoso de pôquer? Aceitei, mas perdi. Não entendia de pôquer e estava passando por uma maré de azar. Mas não ia deixar barato. Comprei cursos, livros, tudo o que tinha a ver com jogos de azar. Até paguei um coach para me ajudar a aprimorar minha jogatina. Quando senti que tinha atingido o nível que almejava, decidi desafiá-la para uma revanche. Coloquei todas as minhas fichas naquela partida. Apostei o meu salário do mês. A Carla não titubeou. Ela aceitou a proposta no ato. Todo mundo da empresa apareceu. Começamos a jogar. Até que no final percebi que a vitória estava no papo. Era impossível perder. Dava para ver nos olhos dela que ela estava desesperada. Eu estava preparado para bater com o straight flush, mas no final sofri um revés. Ela apareceu com um royal flush. Eu fui derrotado. Todo mundo na mesa vibrou com a vitória da Carla. Eu fiquei com a cara no chão. Agora tinha perdido meu salário. Comecei a chorar. A sorte foi que a Carla levou tudo na boa. Ela disse que não precisava do meu salário. Só queria me mostrar que eu devia me controlar e não ser tão viciado. Disse que eu tinha ludomania. Eu? Viciado em jogo? Imagina!
Eu sempre soube a hora de parar. Bom, no nosso episódio de hoje, o narrador começa reclamando. Uma excelente maneira de começar uma conversa. Ele começa reclamando que as pessoas aparecem com umas modas de que ele não gosta. E aqui, moda significa uma tendência ou uma coisa que as pessoas costumam fazer e que de repente fica extremamente popular. É da natureza da moda ser uma coisa passageira. Eu não sei se você se lembra, algum tempo atrás, teve a moda do fidget spinner. Aqui no Brasil foi uma febre. Todo mundo tinha um fidget spinner e tinha até esse tipo de brinquedo online para você brincar com o computador. Foi uma moda, mas rapidamente passou. No caso do narrador, ele está dizendo que as modas aqui são de usar certo vocabulário. E a palavra que ele acha que está agora na moda é ludomania. Inicialmente, o narrador não sabe do que se trata ludomania, e pessoalmente eu não sabia, mas ludomania é o vício em jogo. Então, quando dizem que o narrador tem ludomania, isso significa que ele é viciado em jogo. E aqui eu tenho uma pequena observação. Você provavelmente conhece a palavra jogo, mas utilizada nesse contexto, que uma pessoa é viciada em jogo, normalmente isso significa jogo de cartas, roleta, pôquer, esse tipo de coisa. Se uma pessoa tem vício em jogos eletrônicos, nós classificamos, nós dizemos, fulano é viciado em jogos eletrônicos. E aí o narrador começa a explicar a situação para mostrar que ele não é viciado. Ele diz que na empresa, toda sexta-feira, depois do trabalho, depois do expediente, as pessoas juntavam uma turma para tomar umas e jogar umas partidinhas de jogos de baralho. A gente juntava a turma toda para tomar umas e jogar uma partidinha de jogos de baralho. E aqui nós temos algumas boas palavras. Juntar é a primeira delas. E quando você junta um grupo de pessoas, isso significa que você reúne um grupo de pessoas. Por exemplo, eu juntei toda a minha família para o Natal. Eu juntei toda a minha família para o Natal. E é uma coisa muito rara. Você também pode juntar coisas. Se você tem filhos ou conhece alguém que tem, muito provavelmente sabe que crianças gostam de fazer bagunça com brinquedos. Então os pais dizem: junte os seus brinquedos. Ou seja, reúna os seus brinquedos no mesmo lugar de uma maneira organizada. Então, aqui o narrador diz que a gente juntava a turma toda, ou seja, a gente reunia todos os funcionários ou a turma para tomar umas. E, informalmente, tomar umas é sempre beber bebidas alcoólicas, e geralmente em contexto social. Por exemplo, eu gosto de tomar umas com os meus amigos depois do trabalho só para relaxar. Eu gosto de tomar umas com meus amigos depois do trabalho só para relaxar. E sempre é bebida alcoólica. Ninguém pode dizer, eu vou tomar umas e dizer que é suco. Não, é sempre bebida alcoólica. E a galera aqui, o grupo, se reúne para tomar umas e jogar uma partidinha de jogos de baralho. E essas duas últimas palavras aqui são relacionadas. Primeiro, vamos falar de jogos de baralho. O baralho é um conjunto de cartas utilizado em diversos jogos. Nós temos o baralho de pôquer, o baralho de buraco, de canastra, acho que pontum, e outros vários jogos de baralho também. Baralho é outro nome para cartas, no plural. Então, um baralho é um conjunto de cartas.
com aqueles números 2, 3, 4, 5, 6. Aí tem ás, rainha, rei e valete. Tudo isso está lá no nosso guia de aprendizagem, que voltou a ser produzido graças ao nosso amigo Alan, que é quem está fazendo a correção das transcrições dos nossos episódios. Bom, e quando você joga baralho, por exemplo, você joga uma partida. E uma partida é um evento específico, um jogo específico ou uma competição específica. Por exemplo, quando você vê a Copa do Mundo, tem Brasil e Alemanha, que jogaram, por exemplo, ali foi uma partida. A partida do Brasil contra a Alemanha. Se nós jogamos baralho, nós podemos jogar uma partida só e acaba muito rápido. 2 partidas, 3 partidas. E um exemplo que eu posso dar é: eu não gosto de jogar esse tipo de jogo porque as partidas demoram muito. Eu não gosto de jogar esse tipo de jogo porque as partidas demoram muito. E aqui eu me lembro de jogos de xadrez. Uma partida de xadrez pode demorar muito ou pode acabar muito rápido. E aí o narrador diz que tinha aposta, ou seja, eles colocavam dinheiro em risco, mas não era nada de fazer cair o queixo. Não era nada de fazer cair o queixo. E quando uma coisa faz cair o queixo, ou quando uma coisa é de cair o queixo, isso significa que essa coisa é surpreendente. Ela é intensamente surpreendente. Você fica, "Ah, meu Deus!" E a sua boca abre e o queixo cai. Por exemplo, eu fiquei sabendo que a Maria e o João tinham se separado. Meu Deus, essa notícia fez cair o queixo de todo mundo, porque eles eram muito apaixonados. A notícia do divórcio do João e da Maria fez o queixo de todo mundo cair. Eles eram muito apaixonados. E o narrador diz: bom, a gente não apostava lá essas coisas, ou seja, não era muito dinheiro. Era no máximo uns trocados que todo mundo contribuía para o bolo. Eram uns trocados contribuídos para o bolo. E aqui nós temos 2 expressões boas. A primeira delas é o trocado. E o trocado é uma pequena quantidade de dinheiro, geralmente umas moedinhas, pouco dinheiro. Por exemplo, o filho pediu uns trocados para a mãe para poder comprar doces, mas a mãe disse que não. O filho pediu uns trocados para a mãe para poder comprar doces, mas a mãe disse: não. E o bolo, no contexto de apostas, quando nós falamos de apostar dinheiro e jogar, o bolo é a aposta acumulada. Várias pessoas fazem uma aposta e aquela aposta em grupo é o bolo. Se você jogar em cassinos na internet, você vai ouvir esse nome como jackpot. Só que isso é o bolo ou o bolão. Lá no guia de aprendizagem eu tenho mais umas informações sobre isso. Bom, o narrador diz: tinha apostas, mas era pouco e ninguém era obrigado a apostar. No caso do narrador especificamente, ele sempre apostava porque ele era um pouquinho competitivo. E uma pessoa competitiva é uma pessoa que sempre tenta vencer, ela sempre tenta ser melhor do que as outras pessoas. Isso em qualquer coisa que exista uma competição. Uma pessoa pode ser competitiva nos jogos, ou ela pode ser competitiva na vida em geral. Por exemplo, a Raquel sempre foi muito competitiva e, além disso, ficava com muita raiva quando perdia. Por isso, ninguém queria jogar baralho com ela. Como a Raquel era muito competitiva e muito agressiva quando perdia, ninguém queria jogar com ela. Inclusive, eu sou um pouco competitivo também, mas eu acho que o meu irmão é mais.
quando nós jogávamos videogame, se eu ganhasse, ele pá, me batia. Então, ele era mais competitivo do que eu. E o narrador começa a explicar um pouco por que é que ele era mais competitivo. E basicamente, porque ele ganhava com muita frequência. Ele disse que ganhava muito mais frequentemente do que as outras pessoas, porque ele sabia blefar e fazer cara de paisagem. O narrador sabia blefar e fazer cara de paisagem. E aqui nós temos duas boas palavras. A primeira delas é blefar. E blefar é agir como se estivesse em uma situação melhor do que realmente está. Geralmente para tirar alguma vantagem ou para confundir outra pessoa. Um exemplo que eu posso dar é: eu disse para meu pai que se ele não deixasse eu ir para a festa, eu nunca mais falaria com ele. Claro, eu estava blefando, queria ver se ele acreditava em mim. E ele não acreditou. Ele não engoliu o meu blefe. Ele não acreditou. Ele não acreditou no meu blefe. E aqui você vê que eu utilizei a palavra como substantivo também. O blefe, masculino. Blefar é o verbo. A outra expressão é fazer cara de paisagem. E essa expressão significa manter uma expressão facial, geralmente, uma expressão neutra, sem mostrar nenhuma emoção ou intenção. Geralmente a gente faz essa cara de paisagem quando joga pôquer ou outro jogo de carta, ou outro jogo de baralho. E um exemplo que eu posso dar é: o meu chefe perguntou quem tinha comido a torta que estava na geladeira. Eu comi, mas eu não falei nada. Fiz cara de paisagem e o meu chefe nunca descobriu quem comeu a torta. Você consegue fazer cara de paisagem? Eu não consigo. Se eu tento fazer cara de paisagem, eu não consigo realmente fazer. As pessoas conseguem enxergar claramente a minha reação, a minha emoção. Então, eu não consigo fazer cara de paisagem. Me conta se você consegue, tá? E o narrador disse que, além disso, além de saber blefar e fazer cara de paisagem, que são duas coisas muito importantes. Se você joga jogos de apostas, né? Jogos de baralho, como pôquer, roleta e tal, ele também conseguia virar o jogo com frequência. E virar o jogo é mudar uma situação desfavorável para uma favorável. O exemplo que eu posso dar é: eu perdi o emprego, perdi a esposa, perdi a casa e fiquei numa situação terrível. Mas com muito esforço e determinação, eu virei o jogo e hoje sou uma pessoa muito bem-sucedida. Eu sou uma pessoa de sucesso porque eu virei o jogo. Claro que aqui está sendo utilizado num sentido muito positivo. E é sempre ficar numa situação melhor, né, do que estava antes, que era negativa. E o narrador fala ainda que ganhou tanta confiança que ele até podia cantar vitória antes do tempo. Bom, e geralmente a gente usa a frase cantar vitória antes do tempo. A gente até diz para a pessoa: olha, não cante vitória antes do tempo. Porque cantar vitória é declarar, é dizer ganhei. É você comemorar ou dizer que venceu antes mesmo de ter o resultado verdadeiro. Muitas vezes as pessoas cantam vitória antes do tempo e, de repente, tem um problema e perdem. O inimigo vira o jogo e a pessoa perde. Então é muito perigoso cantar vitória antes do tempo. Aí eu posso dar um exemplo mais claro. Eu fiz uma entrevista para uma empresa muito boa. Como eu sei que eu sou um candidato muito bom, eu fiquei dizendo:
Ah, esse emprego é meu, não preciso nem me esforçar. Mas, aparentemente, cantei vitória antes do tempo, porque eles não me selecionaram. Eu cantei vitória antes do tempo porque não fui selecionado para o emprego que eu achava que ia conseguir. E muitas vezes as pessoas fazem isso, né? Elas ainda não conseguiram a coisa e dizem, já consegui. Então, não é bom cantar vitória antes do tempo. Lá no guia de aprendizagem, nós temos uma expressão relativamente vulgar que nós utilizamos no lugar dessa no dia a dia também. Bom, e aparentemente o narrador não era muito legal, né? Ele ficava cantando vitória, ele era muito competitivo. E o que é que acontece? Naturalmente, as pessoas deixam de querer jogar com você. Pelo menos é o que acontece em geral. E foi o que aconteceu com o narrador. Os amigos dele pararam de frequentar a mesa, eles disseram: Ah, o Arnaldo não sabe jogar. E o que os colegas dele quiseram dizer foi que o Arnaldo não era uma pessoa que tinha uma atitude boa quando ganhava. Não é que ele não soubesse, ele sabia. Ele era um perito nisso, um especialista. Mas ele não tinha uma boa atitude. Por isso eles disseram: Ah, o Arnaldo não sabe jogar. E o Arnaldo vai e contra-ataca. Ele rebate, ele devolve a crítica. Ele diz: Ah, quem não sabia jogar eram eles. O narrador diz ainda que eles temiam jogar com o narrador porque sabiam que ele era profissa. Só que o narrador falou de uma maneira bem informal. O narrador disse: Eles temiam jogar comigo porque sabiam que eu era profissa, tá ligado? Eles temiam jogar comigo porque sabiam que eu era profissa, tá ligado? E aqui nós temos algumas boas expressões, duas delas bem informais, uma delas mais formal. A expressão mais formal é temer. Temer. E temer significa sentir medo de alguém ou de alguma coisa. Se eu posso dizer, por exemplo, eu temo o futuro, significa eu tenho medo do futuro. E muita gente tem. Quem que não tem, não é? E você pode dizer também, como exemplo, eu temo que você não tenha entendido o que eu disse. Essa é uma maneira educada de dizer que você não entendeu o que eu disse. Mas eu temo que você não tenha entendido. Você percebeu aí que eu utilizei o subjuntivo. Lá no guia de aprendizagem eu tenho a razão por que isso está sendo utilizado, o subjuntivo aqui. E temos algumas outras expressões sobre temer também. Ah, e se você reconhecer a palavra tímido, tímido e temer têm uma relação. Lá no guia de aprendizagem também temos uma pequena observação sobre isso. As outras expressões que o narrador falou foi que ele é profissa. E profissa é uma gíria, é uma expressão informal que significa profissional, muito habilidoso. Se eu disser, por exemplo, o João é profissa, cara. Se você precisar de ajuda com computadores, ele sabe mexer em tudo. Ele realmente é profissa. É o profissa dos computadores. E isso é muito informal. Não varia o gênero, tá? Masculino ou feminino, o profissa, a profissa. Sempre o mesmo. E a outra parte que o narrador utilizou foi tá ligado. Eu costumo escutar essa expressão dos meus amigos de São Paulo. Inclusive, eu até consigo escutar com sotaque de São Paulo. Por exemplo, eu sou profissa, tá ligado? É um pouco diferente do meu sotaque. Mas esse tá ligado é utilizado para perguntar: você entendeu? Ou você sabe do que eu estou falando? Ou você está acompanhando o que eu estou dizendo? É uma maneira de confirmar que o ouvinte está acompanhando e entendendo o que você está dizendo. Por exemplo, olha, eu não sei se eu vou ficar para trabalhar no final de semana não, tá ligado? Porque eu tenho que fazer coisas com a minha família. Eu não posso ficar na empresa o tempo todo, tá ligado?
Lá no Guia de Aprendizagem eu tenho algumas outras observações sobre isso e também tem um episódio adicional do nosso podcast em que eu falo um pouco sobre essas palavras e essas expressões de compreensão e confirmação. Bom, e tudo ia muito bem para o narrador, aparentemente, já que ele era muito profissa, né? Tudo ia muito bem até que chegou uma nova funcionária chamada Carla. A Carla era jogadora também e aparentemente ela tinha uma longa carreira como jogadora. Ela começou com as cartelas de bingo e jogo do bicho, mas ela virou mestra em pôquer. Ela começou com as cartelas de bingo e jogo do bicho, mas ficou mestra mesmo em pôquer. E aqui nós temos uma palavrinha boa, que é a cartela. E a cartela é um cartão pequeno, geralmente do tamanho da mão, com números ou figuras que são utilizadas em jogos. Por exemplo, nós temos a cartela de bingo. A cartela de bingo tem 5 colunas e acho que 5 linhas, né? Então, é a cartela de bingo. E se você aposta na loteria aqui no Brasil, você vai ter uma cartela de aposta ou um bilhete de aposta. O jogo do bicho, eu tenho mais informações sobre ele lá no nosso guia de aprendizagem. Mas é um tipo de jogo ilegal aqui no Brasil que é muito comum até hoje. É um jogo que, em vez de números apenas, ele utiliza imagens de animais. Tem uma história um pouco longa sobre isso e é muito engraçado o porquê desse tipo de jogo existir no Brasil. Mas basta saber que é um jogo ilegal, de azar, um jogo de apostas. E o pôquer é um jogo de baralho, é um jogo de cartas muito famoso no mundo todo. Inclusive, existem campeonatos e competições internacionais de pôquer. O narrador aparentemente é um pouquinho só machista, porque ele disse que ficou encafifado. Como era possível uma mulher ser tão boa jogadora? E quando uma pessoa fica encafifada, ela fica intrigada. Ela, como assim? E talvez fique até um pouco confusa. No caso do narrador, ele ficou encafifado porque, aparentemente, na opinião do narrador, mulheres não podem ser boas jogadoras. Então esse narrador tem umas ideias muito diferentes. Daí, ele ficou encafifado, como pode? E decidiu desafiar a Carla para uma partida de buraco, um outro jogo de baralho aqui do Brasil. E desafiar é convidar, quando você convida alguém para um confronto ou uma competição. Você pode dizer: eu te desafio a comer mais hambúrgueres do que eu. Eu te desafio a comer mais hambúrgueres do que eu. Inclusive, gente, existe realmente uma competição de quem come mais hambúrgueres. Eu não participaria porque eu não posso, mas eu acho interessante a ideia. Se alguém me desafiar para ver quem come mais hambúrgueres, eu até poderia tentar. Eu ia perder, mas ia sair de barriga cheia. Bom, daí o narrador desafiou a Carla, mas a Carla disse: "Nha, esse jogo aí é para criança. Que tal um amistoso de pôquer? Que tal um amistoso de pôquer?" E o amistoso é um jogo, uma partida, uma competição que não é oficial. Normalmente as pessoas jogam um amistoso só para praticar ou então para se divertir. Antes da Copa do Mundo, por exemplo, quando a gente fala de futebol, tem os amistosos. E são jogos entre os times que vão competir, mas aquele jogo não vale nada. Quem ganhar, ganha, quem perder, perde, mas isso não muda nada na competição em geral. É só um amistoso. E amistoso, se você estiver pensando, será que essa palavra tem relação com amizade? Tem. Lá no guia de aprendizagem a gente tem mais informações sobre isso. O narrador aceitou o amistoso, ou seja, não ia ter nenhuma aposta, era só para ver, para se divertir um pouco.
Ele aceitou o amistoso e perdeu. Coitado, né? Ele não entendia de pôquer. Ele diz: eu não entendo, não sou bom. E também estou passando por uma maré de azar. Muito conveniente. Quando a gente diz que está passando por uma maré de azar, essa é uma frase muito comum em português, infelizmente. E é um período em que tudo parece dar errado. Nada funciona como você espera. Durante um tempo, na pandemia, já não foi fácil para ninguém, né? Mas eu estava passando por uma maré de azar. Um computador uma hora parava de funcionar, a internet outra hora parava de funcionar, de repente não tinha mais impressora. Ai, meu Deus, era uma loucura. Eu estava passando por uma maré de azar, mas hoje estou muito melhor. Lá no guia de aprendizagem nós temos notas adicionais sobre isso e outras expressões que a gente utiliza aqui no Brasil para falar disso também. Bom, o narrador jogou o amistoso, estava passando por uma maré de azar e perdeu. Aí o gesto que eu fiz com a mão, gente, vai estar lá no guia de aprendizagem também, tá? E eu tenho um vídeo adicional sobre isso. É um gestinho que não é muito bom de fazer. Mas o narrador diz: tudo bem, perdi, mas não vou deixar barato. Perdi, mas não vou deixar barato. E quando alguém diz que não deixa barato, isso significa que essa pessoa não aceita o resultado de uma situação sem reagir ou sem tentar uma reparação. Por exemplo, eu trabalho com a Janaína tem quase 5 anos. E durante esses 5 anos, ela nunca fez nada direito. Aí agora, quando ela comete um erro, ela diz que o culpado sou eu. Não, eu não vou deixar essa barato, não. Agora eu vou mostrar para o nosso chefe que a Janaína é uma preguiçosa. Ela não faz nada. Eu nunca falei nada sobre a Janaína durante esses 5 anos, mas agora ela diz que eu cometi um erro e eu não vou deixar isso barato. Eu vou falar para o chefe quem realmente cometeu o erro e vou mostrar quem realmente é a Janaína. E no caso aqui, o narrador disse que não ia deixar barato porque ele perdeu uma vez, mas ele não ia ficar com essa derrota. Ele não ia dizer: não, eu não perdi para sempre. Eu perdi uma vez, mas vou ganhar na próxima. Daí o narrador fez muita coisa. Ele comprou livros, cursos, tudo sobre jogos de azar e até mesmo pagou um coach para aprimorar a jogatina dele. E aqui nós temos 3 expressões. A primeira delas é jogo de azar. E jogo de azar é a nomenclatura oficial brasileira para qualquer jogo em que você precisa apostar dinheiro e que depende da sorte. Jogos de dados, baralho, jogos de mesa, roleta, 21, todos esses jogos são jogos de azar. Lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas informações adicionais, especialmente porque, recentemente, aqui no Brasil está ocorrendo um movimento em favor dos jogos de azar. Como é que é no seu país? O jogo de azar é permitido? Me conta depois, tá? Bom, a segunda palavra que o narrador utilizou aqui foi aprimorar. E ele quer aprimorar a jogatina. Aprimorar é uma boa palavra, um pouco mais formal, que significa melhorar ou refinar uma habilidade ou conhecimento. Por exemplo, eu estudei russo durante muitos anos, mas nunca tinha ido para a Rússia. Agora decidi viajar para a Rússia para aprimorar o meu russo. Decidi viajar para a Rússia para aprimorar o meu russo. Ou seja, lá na Rússia eu vou falar russo todo dia, então vai ficar muito mais fácil falar esse idioma. E se você quiser aprimorar a sua habilidade do português, tem que falar também, hein? Bom, a outra palavra que o narrador utilizou, que é o que ele quer melhorar, o que ele quer aprimorar, é a jogatina. A jogatina tem
um sentido específico, geralmente negativo, que é o ato de jogar, mas normalmente jogar jogos de azar. Então essa palavra tem uma associação muito negativa. Por exemplo, o João perdeu todo o dinheiro na jogatina. O João perdeu todo o dinheiro que tinha acumulado durante vários anos de trabalho e ele perdeu tudo na jogatina. Ele era viciado em jogos. E o narrador falou aqui que ele estudou, praticou, tinha um coach para ajudar também. E o coach é nada mais do que um técnico, um treinador. O narrador sentiu que chegou ao nível que almejava e desafiou a Carla para uma revanche. E aqui nós temos duas boas palavras. A primeira delas é almejar. E quando você almeja alguma coisa, ou você almeja fazer alguma coisa, isso significa que você deseja, você quer fazer essa coisa. E o seu desejo é muito forte. Por exemplo, desde criança, sempre almejei ser médico. Desde criança, sempre almejei ser médico. E tem gente que é assim, né? Desde criança almeja alguma coisa e de repente, plá, se transforma nessa coisa. No meu caso, eu tenho que confessar, eu nunca almejei ser professor. Mas eu adoro trabalhar com idiomas, falar com pessoas e ensinar. Então, é uma coisa que me ajuda bastante. Porque eu sempre almejei mesmo trabalhar com idiomas. E aqui o narrador ainda disse que desafiou a Carla para uma revanche. E a revanche é uma palavra muito utilizada em esportes e competição. É uma nova competição com o objetivo de reverter o resultado anterior. Por exemplo, se você perdeu antes, você pode dizer, eu quero jogar de novo, eu quero uma revanche. Por exemplo, depois de perder 5 vezes, a Pamela disse que queria uma revanche no tênis. A Pamela não sabe perder. Ela vai continuar pedindo uma revanche até que as pessoas decidam não jogar mais com ela. Ela vai continuar pedindo uma revanche, mas não vai ganhar. Ela também não sabe perder. O narrador disse aqui ainda que ele fez esse desafio para uma revanche. Ele perdeu uma vez, aí agora quero ganhar. E aí ele colocou todas as fichas dele naquela partida. E quando a gente diz que você coloca todas as fichas em determinada coisa, isso significa que você coloca todo o seu esforço, faz tudo o que pode, dá o máximo. Você aposta tudo nessa coisa. E aqui eu vou contar uma história pessoal que é um exemplo. Durante muito tempo eu fiz outros trabalhos. Eu trabalhei como tradutor, trabalhei em empresas. Mas quando eu percebi que ensinar português era muito divertido, eu coloquei todas as minhas fichas no ensino do português. No começo não foi fácil, mas eu tenho que dizer, valeu a pena. Eu coloquei todas as minhas fichas no ensino do português e tive um bom resultado. Às vezes as pessoas não têm. Elas colocam todas as fichas em algo e perdem tudo, porque essa coisa não teve sucesso. E o narrador foi um pouco além, ele colocou todas as fichas porque ele apostou o salário do mês. Ele é louco. E a Carla, ela não titubeou. Ela aceitou a proposta no ato. E titubear significa mostrar incerteza, hesitar. Por exemplo, quando recebeu a proposta de viajar para fora do país para estudar, a Marília não titubeou. Ela aceitou imediatamente. Quando recebeu a proposta para estudar fora do país, a Marília não titubeou. Ela aceitou imediatamente. Era, inclusive, o que eu devia ter feito quando eu recebi a proposta de trabalho lá na China. Mas eu titubeei e acabei perdendo a possibilidade na época. Isso em 2017.
Bom, continuando, ela não titubeou e ela aceitou a proposta no ato. E quando você faz alguma coisa no ato, isso é imediatamente, sem demora, naquele momento mesmo. Então, quando o narrador disse: "Quer jogar de novo?", a Carla disse: "Quero sim". E ela nem pensou, ela aceitou imediatamente. Eles começaram a jogar, todo mundo na empresa apareceu e o narrador estava muito confiante. Ele disse, inclusive, que a vitória estava no papo, ou seja, a vitória estava garantida, ele tinha certeza que ia ganhar. E o narrador achava que a situação estava no papo, né? A vitória estava no papo, porque ele tinha uma mão muito boa no poker, que é o straight flush. Basta saber que é uma mão, é a segunda melhor mão do poker, que é straight flush. E ele estava preparado para bater com essa mão. E quando a gente fala em bater num jogo, significa que você mostra as suas cartas porque você vai ganhar. A pessoa tira a carta e diz, bati! Ou seja, ganhei. E a outra pessoa talvez diga, ah não, você não bateu. Você não bateu porque eu tenho uma carta melhor? E foi o que aconteceu, porque o narrador sofreu um revés. O narrador sofreu um revés. E sofrer um revés significa enfrentar uma situação negativa que você não esperava. Um revés é sempre inesperado. Por exemplo, eu fiz um investimento muito grande no meu salão de beleza. Isso no ano de 2019. Fiz toda uma nova decoração, deixei ele completamente diferente, mas eu sofri um revés muito grande, porque a pandemia começou e o meu negócio fechou. Eu sofri um revés muito grande, foi um revés financeiro e pessoal. Lá no guia de aprendizagem eu tenho notas adicionais sobre isso, mas de fato muitas pessoas sofreram reveses terríveis durante essa pandemia. Bom, no caso, o revés que foi que a Carla tinha uma mão melhor do que a do narrador. Ela tinha um Royal Flush e o narrador tinha um Straight Flush. O narrador perdeu, todo mundo vibrou, ou seja, todo mundo, muito bem, todo mundo comemorou intensamente que o Arnaldo, o narrador, perdeu e o narrador ficou com a cara no chão. Bem feito. Quando alguém fica com a cara no chão, essa pessoa fica extremamente decepcionada, extremamente envergonhada. Por exemplo, eu estava falando muito mal do meu chefe, quando o meu chefe chegou e escutou minha conversa. Eu fiquei com a cara no chão, eu não sabia o que fazer. Eu estava falando muitas coisas negativas sobre o meu chefe. Eu fiquei com a cara no chão. Mas a Carla, aqui, ela levou tudo na boa, ou seja, ela não se irritou com a situação, ela não foi uma má ganhadora, né? Ela não disse, você perdeu, você é ruim, quero o seu salário. Não, ela ganhou, mas disse, tudo bem, eu só ganhei de você porque eu queria mostrar que você está viciado em jogos de azar. Você tem ludomania. E o narrador encerra dizendo, viciado? Eu? Imagina! Eu sempre soube a hora de parar. E imagina aqui está sendo utilizado para diminuir um pouco a importância ou minimizar a importância de algo que foi dito anteriormente. Por exemplo, um amigo diz para a amiga, minha amiga, muito obrigado pela sua ajuda. Foi uma ajuda muito, muito importante. E a amiga diz, imagina! E o que ela quis dizer foi, não foi nada, eu ajudei, mas foi pouca coisa, não foi tão importante. Bom, eu não sei se o narrador realmente sabe a hora de parar, aparentemente não, mas eu sei a hora de eu parar, porque agora nós vamos ouvir o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural.
De vez em quando o pessoal aparece com umas modas que eu vou te contar, viu? Recentemente me disseram que eu tinha ludomania. Ludomania? Hã? Aí me explicaram, é vício em jogo. Viciado? Eu? Toda sexta-feira, depois do expediente, a gente juntava a turma toda para tomar umas e jogar uma partidinha de jogos de baralho. Tinha aposta, mas não era nada de fazer cair o queixo. No máximo, todo mundo contribuía com uns trocados para o bolo e ninguém era obrigado a apostar. Como era um pouquinho competitivo, eu sempre apostava. Quando ganhava, era uma alegria só. E eu ganhava muito, porque sabia blefar e fazer cara de paisagem. Com frequência, conseguia virar o jogo. Ganhei tanta confiança no meu jogo que podia cantar a vitória antes do tempo e não me preocupar. Aí o pessoal foi saindo da nossa mesa porque eles diziam: Ah, o Arnaldo não sabe jogar. Quem não sabia jogar eram eles. Eles temiam jogar comigo porque sabiam que eu era profissa, tá ligado? Até que chegou uma nova funcionária na nossa mesa, a Carla. A Carla tinha começado com as cartelas de bingo e jogo do bicho, mas virou mestre em pôquer. Fiquei encafifado. Como era possível a mulher ser tão boa jogadora? Eu a desafiei para uma partida de buraco e ela disse que não jogava jogo de criança. Que tal amistoso de pôquer? Aceitei, mas perdi. Não entendia de pôquer e estava passando por uma maré de azar. Mas não ia deixar barato. Comprei cursos, livros, tudo que tinha a ver com jogos de azar. Até paguei um coach para me ajudar a aprimorar minha jogatina. Quando senti que tinha atingido o nível que eu almejava, decidi desafiá-la para uma revanche. Coloquei todas as minhas fichas naquela partida. Apostei o meu salário do mês. A Carla não titubeou. Ela aceitou a proposta no ato. Todo mundo da empresa apareceu. Começamos a jogar. Até que no final, percebi que a vitória estava no papo. Era impossível perder. Dava para ver nos olhos dela que ela estava desesperada. Eu estava preparado para bater com um straight flush, mas no final sofri um revés. Ela apareceu com um royal flush. Fui derrotado. Todo mundo na mesa vibrou com a vitória da Carla. Eu fiquei com a cara no chão. Agora tinha perdido meu salário. Comecei a chorar. A sorte foi que a Carla levou tudo na boa. Ela disse que não precisava do meu salário, só queria me mostrar que eu devia me controlar e não ser tão viciado. Disse que eu tinha ludomania. Eu? Viciado em jogo? Imagina, eu sempre soube a hora de parar. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, para Eliakim, e sou professor de português, responsável pelo podcast, pelo site portuguesewitheli.com, pelo outro site readbrazilianportuguese.com e muitas outras fontes de conteúdo para aprendizes de português que, como você, querem falar e entender o português brasileiro. Se você gostar desse podcast, você pode fazer uma avaliação do nosso podcast no Apple Podcasts. Você pode fazer a sua avaliação e isso ajuda muito. Obrigado.